tivemos que sepultar 3 pessoas da nossa família. Então, ontem foi uma situação dessa. Um primo nosso faleceu e nós tivemos que sepultá-lo. E ali naquele momento me foi dada a oportunidade de levar entregar uma mensagem à viúva, aos filhos, né? E às pessoas que ali estavam. Então, nós dissemos que a vontade de Deus ela é soberana. Coisas ruins acontecem a pessoas boas, né? E a morte é um processo de cura também. Então, de nós entendermos que, por vezes, nós desejamos que a pessoa continue conosco, mas nós oramos para Deus curar. Só que não importa se bala perdida, não importa se acidente de trânsito, não importa se assassinato. A forma como nós vamos sair dessa dimensão humana, para Deus não interessa. Importa que nós somos pó e ao pó nós tornaremos, porque a Bíblia diz assim. E quem deu-nos o fôlego de vida foi o Senhor. Então, o que a Bíblia diz? O corpo torna ao pó, mas o espírito volta para Deus que nos deu. Então, apesar do momento, do ambiente, né, humanamente falando, sofrido, é confortante saber que nós somos do Senhor, queira vivamos, queira morramos, somos do Senhor. Isso conforta. E naquela ocasião nós pudemos falar isso àquelas pessoas. Assim que eu vou pedir aos irmãos que, por gentileza, abram suas Bíblias. O texto que vai nos servir de base para a meditação nesse momento, se encontra no livro de Reis, segundo livro de Reis, no capítulo 13. Segundo Reis, no capítulo 13, a partir do verso 14. Do verso 14 até o verso 21, na verdade. Segundo Reis 13, de 14 a 21. Permaneçam, por favor, com suas Bíblias abertas após a leitura da mesma. Nos diz o verso 14: o profeta Eliseu foi atacado de uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Joás foi visitá-lo. Então o abraçou e chorou, dizendo: meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Então Eliseu disse: pegue um arco e algumas flechas. Joás pegou o arco e as flechas, e Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar, e o rei fez o que ele mandava. Ali Eliseu pôs as suas mãos em cima das mãos do rei e disse: abra a janela para a banda do lado da Síria. O rei abriu, então Eliseu mandou: atire a flecha. Assim que o rei atirou, Eliseu disse: o Senhor é a flecha do Senhor Deus. É por meio do Senhor Deus É por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em Afeca até vencê-los. Depois Eliseu disse a Joás que pegasse outras flechas e batesse no chão com elas. O rei bateu 3 vezes no chão
e parou. Eliseu ficou muito zangado com isso e disse: o Senhor deveria ter batido 5 ou 6 vezes, e assim venceria completamente os sírios. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Todos os anos, os bandos dos moabitas costumavam invadir a terra de Israel. Certa vez, alguns israelitas que estavam fazendo o sepultamento viram um desses bandos. Então os israelitas jogaram o defunto na sepultura de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou nos ossos de Eliseu, o homem ficou vivo de novo e se levantou. Ano do avivamento. Por que nós estamos falando sobre morte, falando sobre sepultura, no ano do avivamento? E se nós fôssemos dar um tema para esse momento, o tema seria como agir em circunstâncias tão adversas. Como agir em circunstâncias tão adversas. Eliseu era um homem de Deus, era um profeta consagrado. Eliseu sucedeu Elias. Ele foi o discípulo de Elias, aprendeu aos pés de Elias, acompanhou Elias em todo o seu tempo de ministério. E quando ele pressentiu que Elias estava se despedindo, ele agarrou Elias e falou: eu não te deixarei enquanto você não me abençoar. Eu quero uma porção dobrada do teu espírito. E Elias então falou: que o Senhor te abençoe, conceda o seu pedido. E deixou a sua capa como uma forma material de abençoar Eliseu. E nós vimos o ministério de Eliseu, o quão abençoador foi, o quão abençoado foi. Então, neste momento que Eliseu, nesse contexto, estava já possuído de uma enfermidade mortal. E a Bíblia diz que era a enfermidade da qual ele iria morrer. Coisas boas, coisas ruins acontecem a pessoas boas. O profeta de Deus, o homem de Deus, estava doente, estava enfermo. E essa enfermidade o levou à morte. Todavia, é importante que nós entendamos que é o Senhor quem está no controle das nossas vidas. Queira vivamos, queira morramos, somos do Senhor. Então ele foi visitado pelo rei, o rei Joás. Nós vimos, a Bíblia tem relatado que desde que Salomão morreu, o seu filho Reoboão assumiu o trono, mas nada daquilo que ele aprendera com Salomão, ele pôs em prática. Ele primeiro foi consultar os anciãos, aqueles que eram conselheiros de Salomão, e depois ele foi consultar a juventude, aqueles com quem ele se identificava, enquanto da sua idade. E ele preferiu seguir o conselho dos jovens. E por causa de seguir o conselho dos jovens, que eram inexperientes, que eram imaturos e que não estavam dentro dos propósitos do Senhor, não tinham o coração voltado para o Senhor, então o reino se dividiu por conta disso. Reino do Norte e Reino do Sul. E a partir dessa divisão, os conflitos foram constantes. E os reis que sucederam
não fizeram a vontade de Deus, a sua maioria não fazia a vontade de Deus. E o rei Joás foi um deles, que deixou muito a desejar. Só que ele sabia que nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade, nos momentos de conflito, podia recorrer a Deus. E ele foi num desses momentos. Só que o profeta Eliseu estava enfermo, estava acamado. Algumas versões, eu acredito na Bíblia dos Irmãos, que está dizendo que a oração que o rei fez diante do profeta foi uma oração muito estranha. Foi uma oração muito estranha. Naquele instante que o rei, o seu reino estava sitiado e a Síria estava por tomar as terras, o coração do rei ficou angustiado. E nesses momentos, que são os momentos mais escuros da nossa alma, aquele momento que você está enlutado, aquele momento que você está angustiado, momento que você está com medo, está sendo pressionado, é muito difícil orar. Por vezes não encontramos palavras para orar. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos deu o Espírito Santo. Quando Jesus estava se despedindo fisicamente dos discípulos, Ele falou: olha, eu vou para o Pai, mas eu deixarei convosco o Consolador. E é o Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar. E há momentos que nos faltam palavras, momentos de angústia, momentos de dor, momentos de contrição tamanha, nos faltam palavras. E estava nesse momento acontecendo com o rei Joás. Ele não sabia como orar. E ele fala: meu pai, carros de fogo, seus cavaleiros. Que angústia tamanha ele estava vivendo naquele momento. Todavia, essa expressão foi a expressão que Eliseu pronunciou quando Elias fora tomado, quando da despedida de Elias, foi a última vez que ele viu o profeta Elias, o seu mestre. E agora, no final da sua vida, de novo as mesmas palavras, ou seja, Eliseu fora confirmado pelo Senhor, assistido pelo Senhor, desde o início até o fim do seu ministério como profeta. Mas a angústia do rei tocou, mexeu no coração do profeta. Então o profeta, mesmo no leito de morte, ele diz: tome um arco. Imagina, queridos, era o rei e o profeta. O profeta então manda que o rei tome um arco e flechas. Essas não eram indumentárias nem do rei, nem do profeta, não é isso? Não eram objetos de uso pessoal deles, nem do rei, nem do profeta. Mas certamente que o rei não estava sozinho ali, ele estava com a sua guarda. O que eu fico imaginando? Onde há um arco, tem que haver uma flecha, pelo menos uma flecha. Nós, enquanto servos do Senhor, onde nós estamos, onde nós estivermos,
tem que haver em nós a presença do Senhor para uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, uma palavra de consolo para alguém. Onde há um cristão, onde há um crente, tem que haver uma palavra de salvação para alguém. E aí o rei tomou o arco e tomou a flecha. O profeta então coloca as suas mãos sobre as mãos do rei e mandou que o rei retesasse o arco, estique o arco e mandou que abrisse a janela. Abra a janela para a banda, né? Para onde estava o exército inimigo. Abrir a janela significa declarar ao inimigo que você não está se acovardando. E apesar do medo que você esteja sentindo, você é capaz de enfrentá-lo, porque você não está só. As mãos do profeta simbolizavam as mãos de Deus sobre as mãos do rei. E ao atirar a flecha para o lado do acampamento, do arraial do inimigo, ele estaria declarando: vocês já são derrotados, porque o meu Deus está comigo. Queridos, não é pecado sentir medo, tá? Não é errado. O medo, aliás, é o mal mais democrático que existe, né? Porque independente da condição humana, independente da condição social, independente do vigor, todos nós sentimos medo. Todos nós. É natural do ser humano sentir medo. E há situações onde o medo, por vezes, nos paralisa. É natural. Mas, quando o profeta manda o rei atirar a flecha, ele está declarando vitória em nome de Jesus, em nome do Deus dos exércitos, em nome do Deus Todo-Poderoso, e declarando ao exército inimigo, declarando aos seus adversários que Deus estava com ele. Então, abrir a janela, não se isole, não se esconda, não fuja. Às vezes nós estamos diante de desafios e é comum, assim como era comum aos reis terem inimigos, é comum a nós, cristãos, também sermos assediados o tempo todo. É no trabalho, é na condução, é onde estivermos. O inimigo das nossas almas está buscando incansavelmente uma forma de nos derrubar, de nos vencer. É comum, mas é importante que nós entendamos que a mão do Senhor está conosco. E apesar do medo, nós podemos vencer o inimigo, porque é o Senhor quem peleja por nós. Então, não fazer nada na força da carne, da nossa carne, não tentarmos fazer apenas por nós mesmos, por nossa força, mas nós só podemos vencer se Deus estiver conosco. Então ele abriu a janela e atirou a flecha, declarou ao inimigo: meu Deus Todo-Poderoso, Deus dos exércitos de Israel, é quem peleja por nós. No verso 18,
profeta diz ao rei: pegue as flechas e atire contra o chão, bata com as flechas no chão. Queridos, eu imagino a cena do profeta mandando o rei simbolizar com aquela ação de bater com as flechas no chão. Cada vez que uma flecha batesse no chão, ela representava uma vitória do povo de Deus contra os inimigos, contra a Síria. E então o rei bateu apenas 3 vezes e cessou. Às vezes nós desistimos antes da hora. E é muito comum, às vezes, nós estamos vivendo lá em casa um momento que nos fez refletir nesses dias. Né? Cláudia está com crise no nervo ciático. E por ela ter fibromialgia e hipotireoidismo, então ela sente dores todos os dias, o dia todo. E ela, as idas constantes aos médicos e um caminhão de medicamentos, é comum a nós, quando o médico prescreve determinado medicamento, a gente toma o primeiro, segundo, terceiro, e aí o remédio, aquela fórmula química começa a fazer efeito. E a gente para, acha que já está bom. O certo é tomar o medicamento todo, dentro do prazo previsto. Só que a gente para antes. A gente sente uma leve melhora e a gente acha que já está bom. E o rei procedeu dessa forma. Ele bateu 3 vezes com a flecha no chão e cessou. Para ele já estava cumprido aquilo que era a determinação do profeta. Só que ele não entendia qual era a razão de estar batendo com a flecha no chão. E então o profeta se irritou com ele e falou: olha, se você tivesse batido 5, 6, 10, 15 vezes, seria a quantidade de vitórias que você teria contra os inimigos, contra os assírios. Mas agora você só bateu 3 vezes, este será o número de vitória contra a Síria. Por vezes nós desistimos antes da hora, desistimos antes do fim. E desistir antes do fim é decretar a nossa própria derrota. Não sei se quantos já participaram de maratona ou de alguma corrida, de algum exercício físico que envolve correr. É interessante, você tem o ponto de partida e o ponto de chegada. Mas quando você está no meio, exatamente no meio, você já está cansado. Dependendo do seu preparo físico, você já está cansado. E é naquele ponto do meio que você para e você olha para trás, está muito longe para voltar, mas olha para frente, está muito longe para caminhar. Só que ali no meio você já está cansado. E às vezes nós desistimos antes de chegar à linha final. É importante que nós entendamos que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, não desiste nunca.
não desiste nunca. Ele está, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Esse tempo é tempo de férias, né? Mês de janeiro é comum tirarmos férias, é comum passearmos, né? E visitarmos parentes e amigos. Mas é importante manter a vigilância. Ainda que nós estejamos no momento de lazer, nós não podemos abaixar a guarda, não podemos dar oportunidade para o inimigo nos vencer. Apesar do medo, apesar da dificuldade, ir em frente, porque o inimigo não desiste jamais. Esse é o ano do avivamento. E a chamada que o profeta nos dá é: não desista antes do fim. 5, 10, 15 vezes que você mostrar resistência, são tantas as vezes que você vai vencer o inimigo. Nós conhecemos a história de um rei que baixou um decreto que todo ladrão que fosse pego teria os olhos vazados. E aquele decreto então foi publicado, e a partir da publicação daquele decreto não houve mais roubo naquela província. Durante muitos anos, até que um dia alguém chegou para o rei e disse: nós pegamos um ladrão. O decreto que o senhor baixou diz que ele deveria ter os olhos vazados, os olhos arrancados. E o rei falou: realmente é o meu decreto, eu não posso voltar atrás, assim tem que ser cumprido. E quem pegou aquele ladrão disse: mas o ladrão é seu filho. O ladrão é o seu filho. Diante daquela situação, qual deveria ser, qual foi a atitude do rei? Palavra de rei não volta atrás, né? Ele não podia voltar atrás só porque era o seu filho. Mas ele pensou e disse: muito bem, tem que ser cumprido porque é a palavra do rei. Só que ele não podia vazar, né, furar, arrancar os olhos do seu filho, porque era seu filho, ele tinha sentimento por ele. Mas a sentença tinha que ser cumprida. Então, disse o rei àqueles que prendiam seu filho: arranque os meus olhos. Tem que ser cumprido, arranque os meus olhos. Essa ilustração nos traz a reflexão, o fato de que diante de Deus, todos nós somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. A paga pelo pecado é a morte. Todos nós deveríamos morrer, ser punidos pelo pecado que nós cometemos. E a palavra de Deus ela tem que ser cumprida. Mas para que nós, enquanto filhos de Deus,
não fôssemos punidos, Deus então tomou para si as nossas dores, colocando seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Esse é o ano do avivamento. Onde nós estivermos, precisamos estar em sintonia com Deus, mostrando que haja o que houver, a tentação que vier, a dificuldade, a prova que for, o Senhor é quem peleja por nós. O Senhor já se colocou no nosso lugar para cumprir a pena que deveria ser cumprida sobre nós. Ele tomou para si, para nos livrar da morte. E o escritor, ele segue dizendo que era comum a Síria invadir, pelejar contra Israel. E num determinado, já depois da morte do profeta Eliseu, Eliseu foi sepultado e tempos depois os bandos de Moabitas iam sepultar um dos seus conterrâneos. Mas quando, naquele momento do sepultamento, eles viram o exército se aproximando, os sírios se aproximando, e não tiveram tempo de fazer toda aquela cerimônia que nós conhecemos, né, no processo de sepultamento. Eles jogaram o corpo de qualquer forma lá dentro da cova, e a Bíblia diz que era a cova de Eliseu. E fugiram para não serem mortos pelo exército inimigo, os sírios. Só que quando aquele cadáver bateu, tocou no osso de Eliseu, ele ressuscitou. Isso prova que o nosso Deus, ele faz milagres independente das condições, independente da situação. A unção do Senhor estava sobre Eliseu, que mesmo depois de morto, ele continuou operando o milagre. Que a nossa vida, não apenas nesse ano do avivamento, mas por todos os anos que seguirem, que nós sejamos tão cheios do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, a ponto de operar milagres em toda e qualquer situação. Que nós sejamos fiéis testemunhas, fiéis profetas do Senhor, fiéis servos do Senhor, onde quer que nós estivermos, seja na praia, seja numa viagem, qualquer lugar que nós estivermos, temos que ser profetas de Deus, temos que ser a boa referência, o bom perfume de Cristo, através dos nossos testemunhos, através da nossa intimidade com Deus. O desejo nosso é que não somente dentro do templo revitalizado, mas também lá dentro da condução, lá dentro do sacolão, no salão do cabeleireiro, onde nós estivermos, que a boa palavra de Deus, que o bom perfume de Cristo seja sentida por todos que estiverem à nossa volta. Que Deus abençoe cada um de nós, que o Senhor complete o entendimento no coração de cada um de nós, para a glória e honra do seu nome. Amém? O Ministério de Louvor ainda se apresenta. Irmã Luciana, quer dar uma palavra? Podemos então encerrar, né? Nós ainda
temos alguns irmãos que se encontram enfermos, né, hospitalizados, e nós precisamos não baixar a guarda, mas continuar intercedendo ao Senhor por estes, intercedendo ao Senhor por suas famílias, né, seus familiares, e não esquecendo a nossa responsabilidade enquanto pais, cuidar das nossas crianças, cuidar dos nossos filhos, porque Salomão foi filho, Roboão foi filho de Salomão. Salomão foi o rei mais sábio que a terra já contemplou. Mas o seu filho fez bobagem, porque, por vezes, faltou a disciplina dentro de casa, faltou a orientação dentro de casa. Então, que nós, pais, não nos esqueçamos do papel que Deus confiou a nós, da responsabilidade que Deus confiou a nós em cuidar dos nossos filhos, em cuidar da geração vindoura. Que o Senhor a todos abençoe. Bondoso Deus, Pai amado, Pai Santo, nós te adoramos pela tua infinita misericórdia, pelo teu amor derramado, porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado pela oportunidade de estar neste santíssimo lugar. Muito obrigado pela confiança que o Senhor depositou em nós, trazendo-nos a tua casa para este culto. Receba a nossa oração, nosso louvor, nossa gratidão, Pai amado. Despeça-nos agora neste momento, em nome de Jesus Cristo. Que a paz abunde ao coração, e o lar e a vida de cada um dos teus filhos, para todo sempre. Amém. Queridos, Deus abençoe. Bom retorno. Bom fim de semana para todos. Que a graça do Senhor vos acompanhe.